pela Vibe Mundial, programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone. Mulheres, como nós vamos sobreviver nessa situação tão difícil que a gente está passando? A Beatriz contou para vocês a dificuldade dos professores, que não fica só em dar aula, não. A dificuldade de redução de salário, de ter de apertar o cinto, de não ter de pagar, não poder pagar a prestação da mensalidade da casa própria, que o financiamento é 30 anos ou 35 anos. É o desespero de não ter dinheiro para comer. É voltar naquele assunto do arroz com feijão e se tiver um ovo, tá bom. Enquanto tem tanta gente aí roubando, fazendo o diabo, os bancos transferindo dinheiro, as fortunas para políticos, para governadores, para ministros. E o povo como sempre, pagando a conta. Esse Banco Marca, tá na cara Master. que fala que Master. É Banco Master. Tá na cara que é um banco para dar prejuízo, todo mundo levou dinheiro lá e de repente, gente, quem vai pagar isso daí é o povo. Eles vão passar isso para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para o outro banco e vão dar subsídios para cobrir isso daí e todo mundo que roubou fica dono. E ninguém reclama. Mas você, mulher, como é que nós estamos de fazer numa situação econômica como essa? Eu tenho um grupo de orações, e depois vocês podem acompanhar também, eu vou deixar aqui também. Mas nesse grupo aqui, tem muitas mulheres que ouviram o que eu falava, que a Beatriz falava, e foram tratar de ajudar os maridos economicamente, né? Como é que a gente faz isso aqui? Parece brincadeira, né? Mas não é, não. Eu já contei para vocês que todos vocês, todas as mulheres, todos os homens, vocês têm direito de ter uma casa própria. E o Lula, o presidente Lula, aí que a turma reclama dele, ele fez um financiamento que existe essa possibilidade. Já contei para vocês, eu não estou vendendo nada, nem quero vender, não. E tiro o chapéu para ele, porque é verdade. Então, o que vocês têm de fazer? Vocês têm de ir na Caixa Econômica Federal, têm de verificar se aquele prédio que está fazendo, normalmente eles começam a fazer e começam a vender. É fiscalizado pela Caixa Econômica e bancado pela Caixa Econômica. Aí você vai lá, faz uma proposta lá, faz um parcelamento e você tem o teu imóvel. Agora, imagina só, o prédio, quando a gente vê assim, deve ter, no mínimo, são vários blocos, deve ter mais ou menos 400 apartamentos, 400 para mais, né? Deve ter, tá? Ah, os apartamentos são bonitos, tem elevador, tem uns que tem sacada para fazer um churrasquinho. É legal, não é ruim, não. E normalmente todos esses apartamentos que são financiados pela Caixa aqui, eles não têm garagem, mas tem um supermercado, um hipermercado perto. O que a Beatriz comprou, ela comprou no Atacadão, aliás, perto do Atacadão. E o Atacadão é 24 horas, está aberto e lá você põe teu carro. E para os moradores de lá, o preço é bem baixo para você deixar o carro lá. Então, vocês não têm problema de ter roubado o carro lá, se tiver carro. Então, o que a mulher tem de fazer? A mulher tem uma espécie de percepção cognitiva. Eu sempre falo para vocês que não é legal ser faxineira. Não é. Por que não é legal ser faxineira? Pô, é uma profissão honrosa, está trabalhando, está limpando a casa dos outros. O problema é que quando a gente fala faxina, a pessoa recebe por dia. Ela pensa que está ganhando, mas não está. Por que não está ganhando? Porque ela não tem assistência médica. Se ela ficar grávida, ela não vai ter os 9 meses. Se ela casar, ela não vai ter lá aquele período todo. Se ela tiver filho, toda essa situação, gente, que a gente vê, ela não vai ter nada, nenhum benefício. E se ela pagar um MEI lá, tipo R$60 por mês, se ela for aposentar, ou ela tiver uma aposentadoria precoce por doença, ela vai receber um salário mínimo, que não adianta. Então eu pergunto para você, por que então ser faxineira? Eu acho que não, devia ser uma empregada que trabalha na casa da pessoa, que não tem mais, né? Registrada com carteira na carteira profissional, com fundo de garantia, e quando ela for mandada embora, ela vai receber.
todo o dinheiro lá que tem para receber do Fundo de Garantia, vai receber indenização, se ficar doente vai receber. Eu me lembro lá no escritório, tinha uma menina que era estudante de Direito, que ela engravidou, e ela estava registrada, ela teve todos os benefícios, teve 9 meses de afastamento, é 9, né? Acho que Sim, é. 9 meses. E ainda depois dos 9 meses, ainda ela teve mais um mês para mamar, você acredita? Para criança. Então ela teve 10 meses ao todo, que se você é faxineira, você não vai ter esses direitos, então sai fora. Qual que seria a grande jogada? Vamos imaginar que tem 400 apartamentos lá nos 4 blocos que vocês têm, né? É vender coxinha, empadinha, pizza. Eu fui na casa de um amigo lá, que ele convidou a gente. O pizzaiolo, que era de um apartamento de lá, de um deles, ele mandava a pizza cortada quadradinho, pequenininho, para servir, você toma com cerveja. Você tinha lá, pegava um No negócio... estilo petisco. É, petisco, então. Mas dá dinheiro. Então você vai ganhar muito mais que teu marido lá, que ganha 2 contos por mês, lá trabalhando, é um desgraçado. Aí o que você vai fazer? Na hora que você começar a faturar, ele larga o emprego dele lá e vai trabalhar com você. Tem outras que começam com um carrinho de cachorro-quente, dá dinheiro, é só encostar. Encosta lá no jogo de futebol lá do Palmeiras, lá, você vai ver como você vai vender cachorro-quente. Um material decente, uma bela salsicha, um pãozinho fresquinho, quem não gosta? Vai ganhar o que você quer e o que você não quer. O que não pode, gente, é ficar em casa com a boca para cima. Eu estou falando para vocês que eu vejo muito menino e muita menina que depois vira adolescente, depois vira adulto, que o cara não sai de casa, fica olhando para a televisão lá ou fazendo joguinho, e a profissão dele é filho. Pô, meu, vai trabalhar, vai ajudar tua mãe e teu pai a sobreviver, vai ganhar dinheiro. Mas eu estou falando para você, mulher, sabe por quê? Você vendendo cachorro-quente, daqui um pouco, você vai comprar um daqueles aqueles grandão, como é que é o nome? Parece um carro para vender sanduíche, aquelas coisas. Vai ampliando, vai, o teu negócio. Porque dá dinheiro. Olha, eu falo isso porque eu moro perto do Palmeiras. Quando eu passo de lá, tipo 4 horas da tarde, tá cheio de barraquinha, sabe? Ou senão aqueles caminhão, sabe, que parece que vende... É truck food, que Food truck. Food truck. E eles têm 3, 4 ou 5 peças de pernil, e eles vão cortando aquilo lá, é uma delícia, com pão fresco. Gente, tá na hora de ganhar dinheiro. Já cansou essa história furada de que só o homem que tem que trabalhar. Não é. O coitado vai lá, trabalha que nem um desgraçado, e a maioria deles estão ganhando um salário merreca. Você vai no supermercado, só tem velho lá, você notou? Eu também sou velho. Então, você fica até com pena, os caras não enxergam direito, não conseguem. Mas os jovens não querem trabalhar. E os velhos, que ganham uma aposentadoria, que é uma merreca, eles têm de aceitar esse tipo de coisa. Mas se vocês... Ah, eu estou vendo o Arnaldo aqui, ó. O Arnaldo foi meu aluno, um menino inteligentíssimo. Parabéns, Arnaldo, você está aqui. Então está na hora de vocês fazer grana para o marido. Não é para o marido, para os filhos. Você imaginou você conseguir vender lá, nem se for pastel, e conseguir pagar a escola particular para os filhos, para não ficar nessa porcaria das escolas do governo? Fala para mim. Porque é um lixo, né? Imagina, a criança não tem a roupa lá adequada para isso, uniforme, ela não tem um sapato decente, ela vai lá, às vezes, toda suja porque não tem água direito em casa, se ela não está ligada nessas favelas, ela tem que pagar água, luz. Não tem saneamento básico. Não tem saneamento básico, vive perto do esgoto. Então, não era tão legal colocar ela numa escola particular? Ah, mas é caro. Não, tem escola particular de tudo que é preço. Mas era tão legal fazer com que as crianças pudessem ter um nível de história. Você imaginou o governador mandar um livro para as crianças não sabem ler? E ele não tem a sensibilidade de perguntar por que as crianças não conseguem ler? Ele manda um material slide digitalizado, que às vezes o professor nem consegue abrir porque a internet da escola é horrível. E não consegue abrir esse material. Olha, e o aluno ele tem que decorar o material para provas externas. Ela é meio comunista, né? Então, de verdade, ela mete a boca, mas um pouco de razão ela tem. Não tem jeito, né? Então, a criança, coitada, é que paga o pato, porque ela não reclama. Ela vai para a escola. Então, vamos imaginar assim, ó. A criança
negrinha, colombiana, e não tem roupa adequada para ir para a escola, e vai cheirando mal porque não tomou banho, porque mora debaixo da ponte. Aí chega numa escola da branquitude. A branquitude é maravilha. Mesmo você vê uma escola do estado assim, bonito, sabe? Aquele prédio antigo e tal. A diretora parece a rainha de Sabá. As assessoras dela, tudo da branquitude, tudo em volta, sabe assim? E os puxa-sacos, Ju. Aí olha, tá vendo aquele menininho ali? Aqui tá tudo sujo. Não, tá fedendo, coitado. Por que ele tá desmaiando? É falta de água? Dá água para ele. Não é a falta de água, é comida, tem que dar de comer para ele. Aí expulsa. Aí chega lá um dia, olha, você foi expulso da escola. O moleque não tem nem idade. Eu chamo os pais e põe para fora. Mas nós estamos voltando aqui, Arnaldo. Na verdade, o que a gente tá, olha, o Arnaldo está falando assim, a educação liberta, abre oportunidades, confere um meio de subsistência. O Arnaldo está falando isso porque quando eu fui dar aula lá na universidade dele, tinha muito aluno, você lembra, Arnaldo, que eles dormiam na classe porque estava cansado, que trabalhava o dia inteiro, você lembra? Tinha cara que não tinha que comer. Eu não sei se você lembra, Arnaldo, tinha um menino que ele era aleijado, que ele ficava sentado dentro de um carrinho e ele conseguiu se formar junto com a turma. E eu não sei se você lembra também, Arnaldo, daquele menino que ficou com o dinheiro da formatura e depois se enforcou. Quanta coisa que a gente viu nas classes mais humildes, mas tem cara que venceu. O Arnaldo é um doutor experiente, é um capaz. Eu quero trazer ele aqui para entrevistar esse menino. Mas quando eu falo menino é porque eu sou bem velho e eles foram alunos meus na época do ano 2000. Mas eu estou voltando ao assunto. Eu quero vocês, mulheres, ganhando dinheiro. Ah, mas como é que eu faço, Carbone? Que situação ruim. É fácil. Nem se for para vender pizza, nem se for para vender bolinho, nem se for para vender um cachorro quente. Eu estou falando para vocês porque, olha, você está num apartamento lá. De repente vem um cheiro de pizza, dá uma fome, chega de noite lá, tenta fazer comida, que droga. Aí eu vou comprar lá o bolo da tia, eu vou comprar o ovo de Páscoa. Vocês olham, um ovo de Páscoa custa 100 conto. Se você for fazer em casa, custa 15, 10 real, 12. Um panetone, uma porcaria, você compra lá, já está tudo vencido, aquelas drogas. Você pode fazer em casa e ganhar dinheiro. Mulheres, vocês têm que se depender. E vou falar uma coisa para você, tem muita mulher que ela não larga o marido, aquele lixo do marido, porque ele é o provedor. Sabe, Beatriz? Eu tive caso lá no escritório que a mulher apanhava do marido, e quando chegava na hora na delegacia lá, ou no fórum, ela perdoava, porque ela precisava do cara para bancar os filhos dela. E no final, a maioria delas acabou morta, facada. Porque hoje, como não tem mais arma, é faca o negócio. Então, vocês têm que pensar em se depender. E mais, ó, tem que estudar, não tem jeito. Olha, mas o Carbone, eu só tenho o ginásio, eu só tenho o primário. Vai para a escola, vai fazer uma faculdade. Ah, mas eu tenho 10 anos de casado, 15, eu já tenho 55 anos. É nova. Você vai numa faculdade, você fala que você tem 60 anos, os caras te põem lá para pagar 1/3 do valor. Mas tem que ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro honestamente é assim. Vendendo fruta, vendendo coxinha, vendendo empadinha. Outra coisa que o Carbone está falando para vocês aqui. Eu já vi, tem industrialmente falando, os caras que vendem coxinha lá, 50 coxinhas, você põe no freezer, 50, como é que é? Quibe, esfirra. E você vai vendendo. Mas está na hora de fazer grana. Não adianta querer tomar do marido. Não, porque o vagabundo do meu marido sai do serviço e vai no bar. Pô, coitado, trabalha que nem um cachorro. Será que não tem direito a tomar uma cerveja no bar? Fala para mim. Acho que deve ter, né? Você não acha? Por que da próxima vez você não compra, você faz uma grana e põe uma latinha de cerveja para ele tomar lá com você, em vez de ficar reclamando? Por que você não faz dinheiro para ajudar ele? O Arnaldo está falando assim, ó, a mulher tem que ser independente financeiramente do marido. Correto, mestre, a vida é uma luta e a vitória é o resumo. É verdade. O Arnaldo, a Bia, né, ela vem de uma área bem humilde da sociedade lá, mas ela venceu. Ela fez lá o curso dela, ela se formou professora, ela faz um monte de pós-graduação, eu vejo ela estudando lá.
ela leva a sério. Mas a merreca que o governador paga é um lixo. Eu já falei para ela, larga essa droga aí, vai fazer direito aqui, vai trabalhar comigo. Mas, na verdade, todas que têm essa possibilidade são muito pouco, Arnaldo. Será que você tem condição de fazer isso? Então a mulher tem que começar a pensar nela. Ela tem que ser independente. Ô, Arnaldo, você pode ficar chateado, mas se a tua esposa estiver ganhando mais que você tem que ter um chapéu para ela. E para isso ela tem que crescer. Então, mulheres, começa a pensar em alguma coisa. Não, mas eu não moro num apartamento com 400 apartamentos lá. Eu moro numa casa. Ó, na hora que descobrirem que você faz uma pizza gostosa, que você faz uma coxinha, faz uma empadinha, faz um pastel, vai aparecer um monte de gente. E tá cheio de menino que anda de bicicleta, os patinetes que ele pega na rua, ou até moto, que vai entregar isso para você. O microempreendedor é aquele que começa. Eu já vi muita mulher ficar rico. Tem uma moça que ela tem um food truck que ela põe no bolso todos vocês, meu, e ganha o que ela quer. E ela pôs o marido dela para fora, porque o cara não servia para nada. Então é assim, olha, é duro ser mulher, é duro sofrer. Eu fico imaginando as professoras vão lá, praticamente dá a vida lá pela escola, não ganha decentemente. Aí o marido chega em casa e fica reclamando porque ela não traz dinheiro para casa. Ela não tem culpa, os caras não pagam. Reduz o salário dela pela metade. Funcionário público aqui no Brasil é escravidão. É ficar na mão de gente que quer privatizar tudo. Não sei para quê. Será que é para ganhar uma comissão? Será que é... Vamos ser francos, hein? Depois desse banco marca aí, como é que você falou que era? Master. Master. Imagina só, para que privatizar a educação? Já está um lixo. Para que mais? Vocês já viram lá na USP, lá que está todo mundo de greve? É na USP, né? Então, a escola... a maioria dos alunos que estão lá são tudo ricos. Porque pobre nem entra lá. E se for preto... Você tem que ter muita capacidade e um padrinho forte, você nem entra, nem pensar. Chega lá essa turma, por que eles entraram na faculdade de graça? Porque eles tiveram boas escolas, se eles tivessem mal em alguma matéria, os pais colocam em professor particular, não trabalha, um bando de, sabe, aproveitador. Aí ele vai tomar o lugar daquele que precisa. Qual que era a função de uma escola do Estado? Era propiciar as pessoas humildes para crescer, mas não é. Para ter condições de competir igualmente. Só tem gente de alto escalão lá. Eles querem que o aluno decora slides para fazer uma prova para constatar que o trabalho deles é bom. Então o aluno é obrigado a decorar esses slides. A Bia é meio comunista, não vai muito na dela não, porque ela vai estar boca. Mas como eu estava contando para vocês, o que está na hora de fazer é fazer grana. É importante estudar? É importante fazer que nem a Bia lá, ser funcionária pública, passar no exame? Já tenho minhas dúvidas. Porque eu era funcionário público, que droga. Coitado dos funcionários públicos. E meu pai era funcionário público, ele era delegado de polícia, coitado. E ele tinha que dar aula ainda para poder melhorar um pouco a minha vida lá na família, porque estava muito ruim. Então, para que serve o funcionário público? É ter a garantia de um bom tratamento médico no hospital dos funcionários públicos, isso é verdade. O nível de atendimento no hospital dos funcionários públicos é o mesmo nível de um seguro-saúde de boa categoria, tipo R$3.000 por mês. Então já o coitado ganha uma mixaria, mas ele tem um atendimento. Às vezes o marido está lá junto, às vezes a esposa, os filhos, né? Então, realmente, alguma coisa de bom tem, mas o que a gente precisava de verdade fazer é fazer vocês, mulheres, fazer grana, fazer dinheiro. Não adianta, olha, tem um monte de curso aqui e põe na parede. Não adianta. Olha, eu faço pilates. Quem é que quer fazer pilates? Só os caras que têm grana. Olha, eu faço judô. Ninguém mais está fazendo judô. A gente estava falando isso aqui ontem. Aí eu faço jiu-jitsu. Vou quebrar o braço, vou quebrar a perna. O que a gente tem de fazer é trabalhar. Um dia desse, né? Tem uma irmã da gente aqui que ela contou que o marido dela foi fazer ginástica. Como é que é o nome? É ginástica que ele foi fazer. E ele foi pego numa blitz porque ele tinha lavado a boca com, como é que se fala? Glicerina. O cara estava bêbado,
O vagabundo pegou e foi para fazer ginástica, ele devia estar trabalhando, não se encostar na mulher, porque essa mulher ganha dinheiro. E aí perdeu o carro dela, que foi apreendido, e ainda vai perder a carta. Ainda vem com uma história dessa. Gente, homem é legal quando ele é decente. Homem é legal quando ele é parceiro. Homem é legal quando ele ajuda vocês. Se vocês estão passando fome, teus filhos estão passando fome, teu marido não tem condição nenhuma e tem que ir para o colégio de estado, que é um lixo. Não tem roupa decente para os teus filhos. Está na hora de você enfrentar essa realidade e fazer grana para ajudar as crianças a sobreviver. Eu noto isso porque a maioria dos meus casos lá, sempre a mãe que fica com as crianças. Normalmente os vagabundos, eu chamo de vagabundo, eles vão lá e engravidam a mulher e saem fora. E tem uns bonitinhos que Deus dá lá, que os caras só servem para isso. Só serve para isso. Ele engravida e vai embora. Engravida e vai embora. Aí tem uma tabela do vagabundo que diz que não trabalha, que dá R$300 por mês para a criança. Se eu fosse juiz, eu obrigava o cara a pagar o valor da necessidade da criança e punha ele em cana para ver se ele fosse gente. Então, a gente nota assim, o cara faz os filhos, larga para a mãe, para a mulher, ela com R$300 por mês, acho que ela ganha mais alguma coisa do Estado, né? Quanto que ganha? R$600? Não, 300 por criança. 300? Bolsa Então, Família. então, uma mulher, eu tenho uma sobrinha que fica até com pena, ela tem 2 filhos lá, você viu, né? 2 filhos, então ela deve ganhar 300 cada um, são 600, o cara foi embora, o vagabundo lá, e ela trabalha como recepcionista, deve ganhar mais uns 2 mil, tem que morar com a mãe dela. Você acha que é vida? Fala pra mim. Não está na hora de vocês mudar disso? Vai vender coxinha, vai vender empadinha. Tem lugar que vocês compram isso daí e vocês colocam no freezer. Põe no freezer e ele vai vendendo, vai esquentando. Aquele cheiro vai vender para todo mundo. E você começa assim, até chegar num food truck, até chegar num grande empreendedor, até chegar a formar teus filhos ajudarem depois vocês na parte econômica. Mas o que não pode, gente, é deixar as crianças passar fome. Vai na farmácia do povo, não tem medicação, fica quieto. Não, não é assim. Vai na delegacia, pode falar. Alô? Diga. Alô? Caiu. Olá. Oi, pode falar. Oi, boa tarde. É o Carbone. Boa tarde. Diga. Bom, vamos lá. Eu sou a Bruna, eu tenho 40 anos, sou mãe solo, sempre sustentei meus filhos, sem depender do pai deles. Mas assim, eu acho que essa força ela tem que vir da mulher. Se a mulher não tiver essa força dentro dela, não adianta. Ela vai continuar no tempo lá das nossas avós, das nossas avós, das nossas mães, que ficavam dependendo de marido, né? Agora eu tenho um toque para dar para pro aí. Desculpa, não é de respeito, para mim é professora da minha época. Assim, de verdade, eu acho que tem que fazer um baixo-assinado, se juntar com um monte de professores e levar isso daí lá para o direito. Se não fizer isso, não vai resolver. Porque na escola onde a minha filha estuda, que é uma escola, assim, pública, mas muito boa, para conseguir uma vaga para ela, eu só consegui porque eu fui no DRE várias vezes. E aí, quando ela entrou, ela não podia usar a quadra porque tinha um esgoto embaixo da quadra e estava com problema para poder utilizar lá, né? E, enfim, aconteceu um acidente. Me juntei com todas as mães, fizemos um baixo-assinado e hoje eles podem usar a quadra. Bruna, primeiro os parabéns para você, porque você é uma mãe solo aí e você consegue manter teus filhos. Mas eu sempre acho, Bruna, que você tem que entrar com ação contra o marido ausente, ou o companheiro ausente, ou ficante ausente, que tem o filho, para ele ter responsabilidade. E hoje em dia, os juízes não se baseiam só na conversa mole do sujeito, não. Se ele chegar lá e falar que não tem emprego, ou se ele é MEI, é só pela roupa que ele usa, pela forma como ele fala. Mas assim, você consegue receber uma pensão decente. Mas assim, eu tô falando de um tempo. O meu filho mais velho tem 21, ele já se casou. Ah, maravilha, maravilha. Nova Você já 12. passou isso tudo. Mas, o que eu tô querendo dizer Bruna, é você há de que tem convir... que ser pai. Você há de convir comigo, Bruna, que você sofreu muito para isso.
trabalhou sozinha, quando na verdade você devia exigir do cara. E olha, eu te mas falo. quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. É esse movimento que eu acho que deveria acontecer, sabe, entre as pessoas. Se junta todo mundo que quer fazer alguma coisa diferente, melhor, vai. Se não, o cara é vagabundo, o cara arruma uma desculpa, o cara não quer fazer nada. O problema é dele, o que ele não quer fazer. Mas tá bom, mas olha, o juiz regulariza isso, ele define uma pensão decente, e se ele não pagar, ele vai preso. Quando ele puxar a cana lá, a primeira vez 1 mês, depois ele puxar 2 meses, aí quando o juiz mandar ele 1 ano de cadeia, ele vai arrumar dinheiro. Vai lá, a mãe dele vai pagar, a avó, a tia. Então essa parte, a impressão que me dá, você já supriu e as crianças já estão grandes. Mas o que eu acho de verdade, Bruna, quando você fala em abaixo-assinado na escola, não adianta, Bruna. O problema todo está na estrutura. Se o governador não avaliza o trabalho dos professores e não dá valor para eles nem para as crianças, é péssimo isso daí. Eu estou dizendo que o governador, se ele não for eleito dessa vez, é porque ele conseguiu pisar na bola e tratar mal não só os professores, como todas as outras classes. Ele quer privatizar e está pouco se preocupando com as pessoas. Bruna, agradeço a sua presença e seja sempre aqui conosco. Beatriz, vamos começar o encerramento. Vai, fala alguma coisa. Então, as pessoas, elas precisam pensar em quem elas estão votando, pesquisar o que realmente acontece. Tem de escolher gente que do nosso lado, olha, pode ser comunista, pode ser socialista, pode ser o que for, mas que se preocupe com a criatura humana, traga melhoras. com a associação. Aqui criança não é para comer ração, criança é para ter refeição na escola, criança é para ter uniforme. Se o governador desvia dinheiro, transfere para outras coisas que ele acha importante e não dá condição para uma criança estudar, ele não pode ser governador. Devia dar um impeachment e pôr ele na rua. Se os professores não estão contentes porque eles não dão estrutura para os professores, é coisa da justiça. E o Estado devia propiciar isso daí. Quero mandar um abraço para todo mundo e dizer que quarta-feira que vem estaremos aí, né, Bia? Até mais. Fique com Deus. Um Tchau, abração tchau. a todos. Carbone. Você ouviu na Vibe Mundial, programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone.